Eu convido aos amados irmãos que abram as vossas Bíblias no livro de 1 Pedro, 1 Pedro capítulo 5, a partir do versículo de número 8. Aliás, a gente vai ler apenas um versículo para a nossa meditação. 1 Pedro capítulo 5, versículo de número 8, nos diz assim a palavra do Senhor: Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Eu quero nessa noite meditar com os irmãos sobre batalha espiritual. Eu quero falar sobre o reino de Satanás e as suas estratégias. Esse é o tema que nós estaremos abordando nesta noite. Para a gente conhecer um pouco sobre este assunto, sobre o reino de Satanás e as suas estratégias, a gente precisa primeiro, amados irmãos, conhecer quem é o nosso inimigo. Com quem que a gente está lutando. E para a gente saber quem é o nosso inimigo, a gente precisa de conhecer pela Bíblia. Quais são os nomes que a Bíblia dá para ele, que através destes nomes a gente então consegue descobrir quem é o nosso inimigo. Primeiro, lá em Apocalipse 12, versículo 14, Apocalipse 12, versículo 4, a Bíblia o chama de dragão. O que significa isso? O nosso inimigo ser chamado de dragão. É porque o dragão, amado, ele possui asas. As asas do dragão são asas parecidas com as asas das águias, né? E a pata do dragão é semelhante a uma pata de leão. E ele possui também uma cauda parecida com a cauda de serpente. O que isso representa para nós no mundo espiritual, amado? Primeiro, as asas do dragão parecidas com as asas da águia. Isso significa que o dragão tem agilidade, porque a águia consegue voar 300 km por hora. Então, se as asas do dragão são parecidas, semelhantes às asas da águia, isso significa, amados, que Satanás ele possui agilidade na sua ação. E as patas parecidas com as patas do leão, você sabe que o leão é o rei da selva, ele é muito feroz, é muito rápido. É, de fato, um animal temível na selva. Isso significa que Satanás ele tem força na sua ação. Ele possui força naquilo que ele age. E terceiro, a cauda de Satanás significa a sua sagacidade. Ele é sagaz na sua ação, na sua atitude. Por isso, Apocalipse 12, 4 chama-o de dragão. Segundo, a Bíblia chama também Satanás de diabo. O que significa Satanás ser chamado de diabo? É que ele é o nosso caluniador. A palavra diabo significa caluniador, acusador. Está lá em Apocalipse 12, versículo 10. Você pode conferir depois. Então ele é aquele que acusa. Ele é aquele que cria calúnia. Então Satanás nos acusa perante Deus. Satanás, ele nos calunia. Então a gente sabe que ele é caluniador, porque a Bíblia chama ele de diabo. E diabo significa acusador, caluniador. Em terceiro lugar, Satanás também na Bíblia, ele é chamado, aliás, de Satanás. Além de ser chamado de diabo, ele é chamado também de Satanás. O que significa essa palavra Satanás? Significa que essa palavra é adversário. Satanás, ele é o nosso adversário público número 1. Ele se opõe contra você, ele se opõe contra mim, ele se opõe contra a igreja de Cristo. Amados irmãos, ele tenta arrumar uma forma de impedir você de conquistas. Ele tenta arrumar uma forma de impedir que nós consigamos, amados irmãos, solucionar problemas.
porque ele se opõe contra a gente, porque ele é chamado de Satanás. Mas a Bíblia ainda dá, amados irmãos, um outro nome para ele. Ele é chamado na Bíblia também de Beelzebu. O que significa Beelzebu? A palavra Beelzebu, amados, Beelzebu, ela é chamado de o Senhor das moscas, o Senhor das fezes. Amados irmãos, existem pessoas que andam numa sujeira, a casa toda suja, não limpa. Isso é um demônio, esse demônio chamado Beelzebu, que atua nas pessoas. Por isso que o nome dele é o Senhor das moscas, o Senhor das fezes. É um demônio que a pessoa passa a não se preocupar mais com a limpeza, passa a não se preocupar mais com a higiene. E esse demônio é chamado de Beelzebu. E a Bíblia também, amados irmãos, chama também Satanás de demônios. O que são isso? Demônios são deuses estranhos. Demônios, amados, são divindades. Pessoas que fazem despachos, macumba. Isso também é chamado nosso adversário, demônio. E a Bíblia também o chama de Belial. O que significa a palavra Belial? Significa indigno, significa perverso, mau. Uma pessoa que não respeita um senhor com 80 anos de idade, não respeita uma criança, não respeita absolutamente ninguém. Ele é um indigno, ele é um perverso, ele é mau, ele articula as estratégias, ele articula, amados irmãos, ciladas para destruir o povo de Deus, para destruir a igreja do Senhor Jesus, para destruir você, destruir a mim. Amados irmãos, estes nomes que eu citei aqui, que a Bíblia cita para Satanás, é para que nós possamos ter, amados irmãos, um pouquinho da dimensão de como é o nosso adversário. Um pouquinho da dimensão de como é, amados irmãos, a pessoa que tenta destruir a minha vida e a sua vida. Este é o nosso inimigo. Agora, preste atenção no que eu vou dizer aqui agora, amados irmãos. Como, amados, é montado o reino de Satanás. Como é montado, queridos, o exército de Satanás. Como é montado, amados irmãos, o seu modo de trabalhar. Primeiramente, amados irmãos, a Bíblia diz que ele possui principados, ele possui potestades. O que significa principados e potestades? Está lá em Efésios 6, a partir do versículo 12 em diante. Principados e potestades são demônios que comandam milhares de outros demônios. Está lá em Efésios 6:12. Então, principados e potestades é uma hierarquia de poder que comanda outros milhares de demônios, que são chamados de príncipes e principados e potestades. Agora, em segundo lugar, o reino de Satanás, amado, também são chamados de príncipes das trevas. Príncipe das trevas, amado. Essa classe aqui de demônios, eles trabalham exclusivamente para que os homens não conheçam a Deus. E exclusivamente contra a igreja e o povo de Deus. Para que, amados irmãos? Para que os homens não tenham o conhecimento de Deus. Para que a igreja contemporânea, ela possa viver aquém da realidade que Deus tem para nós. Então essa classe aqui, príncipe das trevas, trabalha dentro desta área. Trabalha com um propósito. Fazer com que os homens não conheçam a Deus e fazer com que a igreja de Cristo, Senhor Jesus, viva aquém da realidade que Deus quer para nós. Qual é a realidade que Deus quer para nós? Deus quer um povo santo, um povo revestido da tua graça, um povo cheio da presença de Deus e um povo que seja preparado para o arrebatamento da igreja. Então, amados irmãos, essa classe aqui, príncipe das trevas, trabalha com este propósito. Em terceiro lugar, a terceira classificação de como é montado
o exército de Satanás, são as hostes espirituais. O que são hostes espirituais? Significa tropas, significa forças armadas ou exércitos. São demônios que estão, queridos, prontos para entrar em batalha, para entrar em guerra, a qualquer hora, a qualquer momento, em qualquer lugar. Onde quer que a batalha seja mais renhida, onde quer que a batalha seja mais necessária, eles estão prontos. Essa classe chamada hostes espirituais estão preparados, estão prontos para entrar em guerra, entrar em batalha, a qualquer hora, a qualquer momento, a qualquer dia, onde for necessário. Mas em quarto lugar, qual é a quarta classificação, queridos, de como é montado o exército de Satanás? São as entidades malignas. O que é entidade maligna, amado? Essa classificação aqui de demônios, eles provocam guerras entre nações, guerras entre pessoas, guerra entre famílias e nações. Você já percebeu que de vez em quando tem guerra, Estados Unidos, Iraque, o Paquistão e outros países que se juntam para armar guerras? Você vê que a Primeira Guerra Mundial matou muita gente. A Segunda Guerra Mundial matou outros milhares e milhares de pessoas. Gente que morreram nessas guerras, amados, que nem sabe por que eles morreram. Eles simplesmente morreram. Porque bombas caíram na tua casa, bombas atiraram em prédios lotados de pessoas que acabaram dessa forma, matando milhares e milhares de pessoas que deram na tua vida, que morreram sem saber o porquê que estavam morrendo. Então, isso é essa classificação de demônios chamada entidades malignas. Eles trabalham nessa área. Ele quer que nações se juntam para destruir umas das outras, porque eles querem destruir com as pessoas, acabar com as pessoas, querem ver a imagem e semelhança de Deus lá embaixo, destruídas. Essa é a função dessa classificação de demônios que trabalham dentro dessa área. Mas, amados irmãos, em quinto lugar, ainda existe aqui uma quinta classificação de como é montado o exército de Satanás. São os reinos das trevas. O que são, amados? Os reinos das trevas é uma organização de demônios que trabalham unidos. É uma classe de demônios que trabalham unidos com propósitos específicos para destruir as pessoas. Por exemplo, quando Satanás quer destruir uma família, destruir uma empresa, destruir uma igreja, eles se unem, eles se trabalham organizado entre si, para que assim, desta forma, ele possa ter como atacar as pessoas, como destruir as pessoas. Trabalham em união, eles trabalham unidos, com estratégias, com ciladas, para que assim eles possam chegar no seu propósito final de como concluir a tua ação. Então, assim, amados, é montado o exército de Satanás. Usam principados e potestades, príncipes das trevas, hostes espirituais, entidades malignas, reinos das trevas, reinos unidos para destruir a população e principalmente o povo de Deus. Agora, amados, se você não guardou muita coisa que eu pude citar até agora para você, eu queria que você guardasse o que eu vou falar agora. Queria que você anotasse, prestasse bem atenção no que eu vou estar ministrando para você a partir de agora. Quais são as armas, queridos, usadas por Satanás? Quais são as armas que ele usam para destruir o povo de Deus? Para destruir a igreja do Senhor Jesus. Talvez alguma destas armas você já foi até afetado por elas e não sabe.
porque algo muito sagaz, com muita sutileza, com muita sagacidade e inteligência, que ele usa essas armas. Primeiro, a primeira arma que Satanás usa para atacar o povo de Deus é uma arma chamada, queridos, insatisfação. Você já viu pessoas insatisfeitas na igreja? Insatisfeita com o louvor, insatisfeita com a pregação, insatisfeita com o pastor, insatisfeita com o dirigente, insatisfeita com a direção do círculo de oração, e enfim, está insatisfeita com todos. Eu sei que é normal você discordar de alguma decisão, você discutir ideia, é uma coisa. Isso aí é até normal, é louvável. Mas, queridos, pessoas que nunca estão satisfeitas com nada. Tudo que é feito, tudo que é decidido, tudo que é falado, a pessoa arruma muita confusão e muito defeito em tudo. Ou seja, está insatisfeito com tudo e com todos. Isso é uma arma que muita gente tem sido afetada com ela e não sabe. Talvez é ali um dardo, uma seta inflamada de Satanás que já atingiu o seu coração e a tua mente. E talvez você não percebeu, não se deu por conta ainda que isto é uma arma de Satanás. Mas, queridos, qual é a segunda arma usada por Satanás? É uma arma chamada, amados, distração. Você viu que tem pessoas, já reparou pessoas que às vezes estão no culto, 2 horas no culto. Amados, ela não consegue prestar atenção em nada. O tempo todo distraído. Ele olha no celular, ela olha uma criança que corre no meio corredor da igreja, ela vai lá fora tomar água, volta. No culto de 2 horas vai ao banheiro 3, 4 vezes, e fora as vezes que pede para trazer água para ela. Ela não consegue se concentrar no culto e não deixa outras pessoas que querem se concentrar no culto prestar atenção. E fica o tempo todo sentado na igreja, participando do culto, e quando acabar o culto se perguntar qual a leitura que foi feita da Bíblia, qual o louvor que foi ministrado, a pessoa simplesmente não sabe nada. Chama-se distração. É uma arma que Satanás usa para que você não conheça, não perceba e não consiga sentir a presença de Deus, aprender o ensino da palavra, porque passou o tempo todo distraído no culto. Mas tem mais. Terceira arma usada por Satanás é o espírito de contenda. Irmão, isso aqui é uma arma diabólica mesmo, que muita gente estão, amados irmãos, dentro da igreja semeando contenda, semeando discórdia. Ela vive o tempo todo, querido amado irmão, semeando contendas. Ela não consegue, querido, viver um momento de paz, mas tem que semear contenda na vida de alguém. Tem que semear contenda no meio da igreja para trazer prejuízos. Ela está prejudicando o avanço, ela está prejudicando o crescimento da obra de Deus. São pessoas, amados irmãos, que já foram afetadas pelo espírito de contenda. Mas em terceiro lugar, eu tenho aqui, amados, aliás, em quarto lugar, eu tenho aqui uma quarta arma usada por Satanás, chamada um espírito de enfermidade. Você já percebeu que tem pessoas que hoje estão com a dor na perna direita? Amanhã é a perna esquerda que está doendo. Depois da manhã está com uma dor no ombro. Outro dia é a cabeça que está doendo muito. Todo dia que você chegar perto desse irmão e dizer, irmão, a paz do Senhor, tudo bem? Ih, eu não estou bem não. É porque, hoje é o meu pé que está doendo. Mas o meu pé amanheceu numa dor terrível. Eu não sei o que está acontecendo com o meu pé. Meu pé dói demais. Na semana que vem não é o pé mais, já é a mão. É um espírito de enfermidade, irmão. Essas pessoas vão fazer as suas consultas, vão aos médicos, não tem nada. Não tem absolutamente nada, amados irmãos. É um espírito de enfermidade. Que o diabo tem lançado essa arma,
essa seta contra as pessoas, para que as pessoas possam assim, ficar desanimadas de orar, desanimadas para congregar e, enfim, desanimadas para fazer qualquer coisa em prol do reino de Deus. É uma arma perigosa usada por Satanás. Mas, amados irmãos, em quinto lugar, qual é a quinta arma usada por Satanás? É, amados irmãos, uma arma chamada o espírito de cansaço. Isso já aconteceu comigo. Você nem trabalha muito, está até assim, bem fisicamente. É um cansaço, você não sabe de onde que vem. É o corpo que não está bem e a cabeça não está legal. E enfim, você sente que alguma coisa em você não está legal, não está assim, encaixando muito bem. Satanás coloca, irmão, um espírito de cansaço nas pessoas. A pessoa não tem ânimo para congregar na terça-feira, culto de ensino, não tem ânimo para estar na igreja na quinta-feira, ela não tem ânimo para pregar a palavra e ler a Bíblia, ela não tem ânimo, amado, para ter um momento de intimidade com Deus, de oração, de busca com Deus, de comunhão com o Senhor Jesus, porque está o tempo todo cansado. O tempo todo indisposto, um tempo todo, amados irmãos, com alguma coisa no seu corpo que ela não está bem. E vai fazer uma consulta, vai ao médico, não tem nada. Faz os exames, está tudo legal, está tudo ok. Isso, amados irmãos, é uma arma satânica. É um espírito de cansaço que tem lançado esse dardo inflamado contra a nossa vida, contra a tua vida, que tem feito, amado, com que nós não conseguimos, então, dessa forma, queridos, ter uma vida com ânimo, com entusiasmo, com intrepidez, para colaborar com o reino de Deus, colaborar com a obra do Senhor Jesus, para assim poder, amados, fazermos a obra de Deus, cumprirmos o ID do Senhor Jesus. Mas, amados irmãos, em sexto lugar, a sexta arma usada por Satanás, querido, chama-se a ganância do poder. Pessoas para conseguir um cargo na igreja, ele difama o outro pelas costas. Ele tenta puxar o tapete do outro. Para quê? Para que a pessoa, para que ele possa conseguir o lugar do outro. Ele não está satisfeito com o cargo que tem, mas ele quer o cargo do outro. Ele quer a posição do outro. Ele quer o lugar da outra pessoa. Essa ganância pelo poder não é só no reino espiritual, não. No reino material também. Tem pessoas para se dar bem no emprego, ele prejudica o outro. Calunia o outro com o seu chefe, com o patrão. Para quê? Para que ele saia bem na fita. Para que ele tenha condições melhores. Para poder ocupar uma posição melhor, um cargo melhor. Queridos, isso é um dardo inflamado do diabo. É uma seta maligna. Abra os teus olhos. Veja. Quem sabe você já não foi ferido com essa seta que o diabo lançou contra a tua vida. É a ganância pelo poder. Eu quero, porque eu sou melhor, porque eu sou mais capaz, eu tenho mais condições, eu posso realizar isso, eu posso realizar aquilo, porque eu sou melhor. Ah, amados irmãos, abra os teus olhos, tenha muito cuidado com isso, porque Satanás tem derrubado muita gente por causa da ganância do poder. Mas, amados irmãos, em sétimo lugar, qual é a sétima arma usada por Satanás para destruir o teu povo? É uma arma, irmão, chamada, vocês vão achar até engraçado o que eu vou dizer aqui agora, mas são as programações excessivas no culto que tira a centralidade da pregação, da exposição da palavra de Deus. O culto, irmão, muita coreografia, muita apresentação, muitos conjuntos, muitas peças teatrais. O culto está recheado de tanta coisa, mas tanta coisa, que quando chega, amados, na hora da exposição da palavra, na hora de ensinar a palavra,
o pregador não tem tempo mais. Ele tem que pregar com muita correria e às vezes tem que cortar partes da mensagem, diminuir a mensagem, porque só tem 10 minutos para pregar. Só tem 15 minutos para pregar. Ele não tem um tempo hábil para expor as Sagradas Escrituras. Ele não tem um tempo hábil para explanar a palavra de Deus com clareza, com calma, com cautela, para que o povo aprenda a palavra, para que o povo mergulhe no conhecimento da palavra, para que o povo possa crescer no conhecimento da palavra. A pessoa coloca tanta coisa no culto e deixa o principal de lado. Me dá os nervos, irmão. Me dá nos nervos quando eu vejo a pessoa fazer isso no culto. Ainda tem a audácia de usar a expressão: vamos agora para a parte mais principal do culto, a pregação. Olha no relógio, já são 8h45. Tem 15 minutos para terminar. Tem que começar a pregar 8h45 e 8h45 tem que encerrar, porque tem que terminar dentro do horário. Irmão, temos que nos preocupar mais com a centralidade da palavra. A palavra de Deus precisa de um local de proeminência, um local de destaque, um local principal no culto, porque é a exposição das Sagradas Escrituras. Para isso, queridos, o culto precisa ter um lugar central para a palavra de Deus. E Satanás, sabendo do poder que tem a palavra, sabendo da qualidade que tem a palavra, ele quer que a liderança da igreja ocupe o culto todo com outras apresentações que roubam a centralidade da palavra, que roubam a proeminência da palavra. Sendo assim, o povo fica sem conhecimento, vazio do conhecimento da palavra de Deus. Tiago 4,7 diz assim: olha só, amados, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti o diabo e ele fugirá de vós. Como é que o povo vai ter o poder da palavra para resistir Satanás, para botar ele para correr, se não tem ensinamento da palavra? Não tem exposição da palavra. A palavra não é pregada como precisa ser pregada. Dessa forma, amados, ele faz de tudo para tirar a palavra dos nossos púlpitos, porque ele sabe do poder que tem essa palavra. Mas eu quero, amados, dizer uma coisa para você. De repente você ficou preocupado, até um pouco assustado com o que eu falei aqui. Mas o que eu vou falar agora vai acalentar, vai acalmar, vai servir como um bálsamo para a tua alma e para o teu coração. Eu quero dizer algumas verdades, amados, no mundo espiritual. Algumas realidades que já aconteceram no mundo espiritual. Primeiro, é que Satanás já foi vencido na cruz. Você, eu, a igreja, o povo do Senhor Jesus, não precisa temer a astuta da cilada de Satanás. Sabe por quê? Ele já foi derrotado na cruz. Quando o Senhor Jesus disse: Pai, está consumado. Ah, amados irmãos, naquela hora, o diabo, Satanás, todos os demônios, todas as forças do mal foram destruídas pelo poder do Senhor Jesus. O teu sangue derramado naquela cruz despojou todas as forças do mal, todas as astutas ciladas do diabo, porque Cristo Jesus disse: tetelestai, está consumado. E a segunda verdade que eu quero falar sobre o mundo espiritual é que o crente, querido, ele está debaixo da proteção de Deus. Ainda que se levante o inferno todo, ainda que se levante Satanás com todos os teus demônios, queridos, há uma proteção de Deus sobre a tua casa. Há uma proteção de Deus sobre a tua família. Há uma proteção de Deus sobre os teus negócios. Satanás não tem o poder de te atacar, de te destruir. E se porventura Deus
permitir que ele faça alguma coisa com você, ele só pode ir aonde Deus der o limite. Você lembra de Jó? Ele disse, ó, pode atacar Jó, mas não toca na tua vida. Amados irmãos, Satanás só não matou Jó porque Deus estabeleceu um limite. Deu um limite para ele, só pode ir até o limite X. Daqui para frente você não passa mais. Daqui para frente você não vai mais. Deus dá o limite. Então entenda, em segundo lugar, amados irmãos, que o crente está debaixo da proteção de Deus. Terceira verdade sobre o mundo espiritual, amados irmãos, é que a igreja é o testemunho vivo da derrota de Satanás. Analise uma coisa comigo. Quando Satanás e os seus demônios saem para passear por este mundo afora, que ele olha para um prostíbulo, ele diz, isso aqui é meu. Prostíbulo, eu domino. Ele olha para uma boate, onde mulheres dançam seminuas e homens tomam bebidas alcoólicas muito fortes e se embriagam. Satanás olha, isso aqui também é meu. Eu domino aqui. Quando ele olha esses homens que roubam o nosso país, saqueiam os cofres públicos, o que Satanás pensa? Estou dominando essa área aqui também. Mas quando ele olha para a igreja, ele percebe e entende. Tem alguém superior a ele e que já o derrotou na cruz. Então, a igreja, amados, é o objeto visível, é a instituição visível que existe alguém maior do que Satanás. Existe alguém superior a Satanás, que está acima de todos os demônios, todos os principados, todas as potestades, todas as hostes espirituais. Existe alguém que está dominando tudo, e esse alguém quem é? O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o que era, o que é, o que há de ser, o Alfa e o Ômega. Ele é o que está acima de tudo e acima de todos. Jesus Cristo, o Filho de Deus.